Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aí para a aula 5 de estatística básica, tá? Média geométrica e média harmônica. Gente, vou contar um segredo. É a terceira vez que eu tô gravando essa aula aqui, viu? Essa correria aí, esse coronavírus, eu gostaria de fazer uma aula assim no estúdio, uma coisa bem legal para vocês, mas infelizmente eu não estou conseguindo fazer isso, tá bom? Mas vamos lá. Média geométrica e média harmônica não estão no livro-texto. Então eu fiz esse material aqui porque com certeza vocês poderão precisar em algum momento aí da trajetória, né, durante a trajetória acadêmica de vocês, tá bom? Média geométrica. Na matemática, a média geométrica de um conjunto de números positivos é definida como o produto de todos os membros do conjunto e elevado ao inverso do número de membros, tá? É como eu estivesse tirando a raiz, cujo índice é a quantidade de membros, né? E a raiz do produto de cada um desses membros, tá bom? Indica a tendência central ou valor típico de um conjunto de números, usando o produto dos seus valores, aqui está mais claro, tá? Diferente da média aritmética que usa a soma, né? A média geométrica é definida como enésima raiz da multiplicação dos termos, de cada um dos termos, ok? E esse n é a quantidade de termos. Bom, na fórmula aqui vocês vão entender com mais clareza, tá? Vamos para a fórmula da média geométrica de n valores positivos. Vamos pegar essa de baixo aqui primeiro, né? Então, ó, eu tenho aqui o produto dos n valores, tá? Do conjunto de dados, da série de dados. Produto de tudo. Lembrando que eles são todos positivos, porque se tiver um zero, vai zerar tudo, né? Então tá aqui, ó. Multipliquei os números positivos, n números positivos, tirei raiz enésima. O que significa? Se fossem 3, seria o quê? Raiz cúbica. Se fossem 5, seria quinta raiz. Se fossem 100, seria a centésima raiz do produto dos 100 termos, né? Se fossem 2, seria raiz quadrada, tá? Então, o que é esse treco aqui, né? Esse símbolo aqui? É a letra π maiúscula, né? Lá do alfabeto grego, tá bom? Esse é o símbolo universal do produtório dos números, né? O x aqui, esse k que está aqui, ó, ele vai variar, partindo, no caso aqui, de 1 até o n, que é o, no caso nosso, é o total de valores da série de dados, tá bom? Então, por exemplo, ó, x1, né, que é o primeiro valor, vezes o x2, aí faz a variação. Isso significa vezes o x3 até o último valor numérico, que é o, no caso aqui nosso, é o n, tá? E extrair a raiz enésima. Vamos para um exemplo aqui para ficar mais prático, tá bom? Esse é um exemplo clássico, tá? Que cai na matemática envolvendo média geométrica e média aritmética e às vezes outras médias, tá ok? Se a média aritmética simples dos números x menos 2, x mais 1 e 2x mais 2 é igual a 7, então calcule a média geométrica desses números. Gente, média aritmética simples. Soma os números, divide pela quantidade de números, né? X menos 2 é um número, x mais 1 outro número e o 2x mais 2 o terceiro número. Está falando que a média aritmética é igual a 7. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu preciso saber quem que é o x para saber quem que é esse número aqui, quem que é esse e quem que é esse. Então, ó, somei os números, vou fazer, ó, x mais 2x, 4x. Menos 2 com mais 2, cancela. Mais 1 está aqui, mais 1, 4x mais 1. Como estou dividindo está tudo dividido por 3, posso multiplicar por 3 em ambos os membros, né? Nesse membro vai cancelar o 3 e vai ficar 3 vezes 7, que é quanto? 21. Tem um 1 aqui adicionando, vou subtrair ele a ambos os membros. Então vai ficar 4x igual a 20, tá? Porque 21 menos 1, tá? 4x igual a 20, então x tem que ser 5, porque 4 vezes 5 dá 20. Então x é 5. Se o x é 5, quem é esse primeiro número aqui? 5 menos 2, 3. Se o x é 5, quem é esse segundo número aqui? 5 mais 1, 6. E se o x é 5, quem é esse terceiro número?
2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Agora eu vou calcular a média geométrica. Eu já tenho os números. Média geométrica de 3 números é a raiz cúbica, porque são 3 números, de 3 vezes 6 vezes 12. Né? Fatorei aqui, ó. Tem um 2 aqui, 2 aqui, 2 elevado a 3. Tem um 3 aqui, um 3 aqui, um 3 aqui no 12. 3 elevado a 3, ó. Utilizando as operações aí, propriedades da radiciação, isso dá 2 vezes 3, que dá quanto? 6. Então, a média geométrica desses 3 números é 6. Geralmente dá uma coisa muito... às vezes dá um número irracional, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Se der inteiro, ótimo. Mas é muito comum a média geométrica a gente obter um número irracional, ok? Média harmônica. Por incrível que pareça, ela tem muitas aplicações, né? É claro que vai depender da área, né? Mas eu acredito que talvez vocês que já estudarem a parte elétrica vão reconhecer um pouco dessa fórmula aí da média harmônica na hora do cálculo de resistências em paralelo. Se eu não estou tão enganado assim, que tem muito tempo, né? Bom, em matemática, a média harmônica é um dos vários métodos de se calcular uma média. Normalmente, ele é adequado para situações em que a média das taxas é desejada, tá? Taxas é parte de fração, tá bom? Decimal, no caso, né? A média harmônica de notação MH, esse MH maiúsculo, de média harmônica, tá? Dos N números reais positivos, ó, também números positivos, tá? Então aqui está muito claro, né? Maior que zero. É definida como o número de membros. O número de membros, se tem 3, 3. Se tem 4, 4. Dividido pela soma do inverso dos membros. Dos inversos de cada um desses membros, tá bom? É melhor ver a fórmula, né? Bom, então, por exemplo, ó, fórmula para o cálculo da média harmônica de N valores positivos. Então, se eu tenho um x1, um x2 até um xn, eu pego o número de valores, tá bom? Vou dividir pelo inverso do x1, mais o inverso do x2, mais o inverso do x3, assim sucessivamente, até o inverso do enésimo termo, tá? Aqui o símbolo do somatório, que significa essa mesma situação aqui, tá? Vamos pegar vamos deixar um pouquinho aqui, se você quiser dar uma pausa aí para assimilar isso aqui, ó, a quantidade de números, né? E soma-se o inverso dos números. Por exemplo, se o número é 2, vai ficar meio, né? 1 sobre 2. Se o número é 3, vai ficar 1/3. Agora, por exemplo, se o x for 2/3, 2/3, qual que é o inverso de 2/3? 3/2, tá bom? Isso tem que ficar bem claro. Vamos para o exemplo aqui. Calcule a média harmônica dos números 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. São quantos números? 3 números. Então vai ficar 1 sobre 2, o inverso de 2, mais 1 sobre 4, o inverso de 4, mais 1 sobre 6, o inverso de 6. Nesse caso, o traço maior está aqui. Eu tenho que calcular no MMC, né, de 2, 4, 6, fazer essa soma aqui para depois dividir, né? 3 pelo que der aqui. Aí eu posso usar aquela regra, né? Divisão de frações. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, MMC dá 12. 12 dividido por 2 dá 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 6 dá 2 vezes 1, 2. Somando tudo aqui, deu 11 dozeavos. Então, vamos lá. 3 dividido por 11 dozeavos. Conservo o 3, multiplico por 12 onzeavos, que é o inverso. Deu quanto que deu a média harmônica? 36 onzeavos. Se eu dividir isso aqui, vai dar uma dízima periódica, né? Então, eu deixei assim mesmo. Bom, é isso aí, pessoal. Média geométrica e média harmônica, tá bom? Chegamos ao fim da aula. Então, eu peço desculpas aí mais uma vez. Estou tentando fazer as aulas aí para ajudar. Tudo no intuito de ajudar para a gente passar esse momento complicado aí, né? Da doença aí da Covid, né? Desse bendito vírus aí. Bom, tudo de bom, viu? Até a próxima aí. Só vai ter mais uma aula de estatística, tá? Aula 6 e as outras
resolução de exercícios. Até mais.